Senhoras do Apostolado da Oração. O Apostolado da Oração, AO, nasceu no final de 1844 na cidade francesa de Vals, quando jovens jesuítas, ainda seminaristas, estavam inquietos e desejavam partir para as missões. Todavia, ante a necessidade de concluir a formação, Padre Francisco Xavier Gautrelet propõe um movimento de oração pessoal e comunitária, qual seja, oferecer a vida diariamente pela missão da Igreja. Daí nasceu o oferecimento diário, que é o modo de oferecer tudo ao Senhor. São convidados também à revisão de vida, para perceber todos os dias por onde Deus lhes está conduzindo. Após algum tempo, percebendo a positividade do efeito desse oferecimento, propuseram essas atitudes para as pessoas das comunidades onde iam. Em 1849, o bispo de Le Puy apresenta ao Papa Pio IX o novo movimento e recebe aprovação. No ano de 1880, o Papa Leão XIII pediu ao apostolado da oração a terceira atitude diária, rezar pelas intenções do Papa. A partir daí, surgiram as três atitudes que são: oferecimento do dia, rezar pelas intenções do Papa e avaliação diária de vida. Isso tudo para ajudar a missão da Igreja. Chegou no Brasil em 1867, em Recife, onde foi fundado o primeiro Centro do Apostolado da Oração e, em 1871, em Itu, São Paulo, o padre Bartolomeu Tadei fundou o Centro do Apostolado da Oração, que espalhou ramos por todo o país. Em 1º de junho de 1896, foi lançada a revista Mensageiro do Coração de Jesus, como revista de formação cristã e órgão oficial do Apostolado da Oração. Na Santa Rita, o Grupo do Apostolado da Oração foi fundado em 2006, a convite de Monsenhor Almir. A primeira reunião aconteceu no dia 7 de abril daquele ano, por um grupo de senhoras paroquianas, que já pertenciam ao apostolado da oração da paróquia. Não era da Santa Rita, era da paróquia universitária, mas já tinham noção sobre o desenvolvimento do serviço. Em 2018, o grupo, que possuía 30 pessoas atuantes, fazia sua reunião mensal antes da missa das 19h30, na primeira sexta-feira do mês. Legião de Maria. A Legião de Maria, em latim Legio Mariae, é uma associação internacional de fiéis da Igreja Católica Apostólica Romana, formada por leigos que servem de forma voluntária com a finalidade de contribuir para a ação evangelizadora da Igreja. Fundada em Dublin, Irlanda, como um movimento mariano católico romano por Frank Duffy, em 7 de setembro de 1921, entre membros ativos e auxiliares, possui mais de 3 milhões de legionários em todo o mundo. O apostolado da Legião de Maria consiste em atividades dirigidas a toda e qualquer pessoa, em especial aqueles que estão à margem da sociedade, católicos ou não. Os membros da Legião de Maria estão envolvidos na execução de obras espirituais, ao invés de auxílio material. Os membros da Legião de Maria são divididos em duas categorias principais: ativos e auxiliares. Os últimos se comprometem a rezar diariamente determinadas orações em nome da Legião de Maria. Já os membros ativos devem participar das reuniões semanais do seu Presidium,
denomina os grupos legionários, Praesidium. Rezar diariamente a Catena Legionis, o Magnificat, principal oração da associação. E executar um trabalho legionário de, no mínimo, 2 horas semanais, que consiste em visitas e revisitas às famílias, hospitais, repúblicas de jovens, asilo de idosos, catequese, promoção humana e outras atividades. Na paróquia de Santa Rita de Cássia, no final de 1978, tem-se notícia de que algumas pessoas manifestaram o interesse de fundar um Praesidium. E o então vigário Padre Darcy aproveitou a oportunidade para que essas pessoas procurassem por leigos que ainda não estivessem comprometidos em outras tarefas pastorais. Todavia, somente em 6 de junho de 1982 é que foi fundado o Praesidium de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Estiveram presentes como os oficiais de Cúria Magnificat, Maria Teresa Muniz e Carmen Araújo. As fundadoras foram Inês Juliane e Filomena de Paula, juntamente com mais 4 elementos que constituíram a equipe de dirigentes. Presidente Maria de Lourdes Ribeiro, vice-presidente Marina Guimarães Carvalho Toledo, tesoureira, Neuza Vieira e secretária Catarina Edna Romão Borges. Na época, estavam em 14 membros ativos e 115 auxiliares. Em determinado momento, ainda na década de 1980, na paróquia de Santa Rita, observou-se a necessidade de se formar mais um presédio que se chamou Mãe do Bom Conselho, pois contavam com muitas participantes ativas. O número ideal de pessoas em um presédio de 12, para melhor condução das reuniões semanais. E, portanto, decidiu-se por fundar mais um presédio. As reuniões ocorriam na casa de uma das 4 oficiais. Esse grupo existiu até 2013. A paróquia também acolheu a Legião de Maria Juvenil, que existiu por 3 anos, fundada por Aline e Cidinha Palma, no final da década de 1990. Reuniam crianças, cerca de 20 a 30, e além da parte contemplativa, auxiliavam nas tarefas da escola. Em 2018, os membros ativos na paróquia de Santa Rita, que mantinham vivo o presédio de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, eram 7 pessoas. Os membros auxiliares estavam em número 130 e o contato era feito pelo menos uma vez por ano, no dia do seu aniversário, quando se fazia a constatação se a pessoa continuava com suas orações. 2 conferências vicentinas, Santa Rita e Santo Agostinho. Sociedade de São Vicente de Paulo, conhecida pelas iniciais SSVP, nasceu na França, tendo como fundadores um jovem de 20 anos de idade, Antônio Frederico Ozanam, e mais 6 companheiros estudantes da Universidade de Sorbonne, em Paris. Esses estudantes cristãos, inspirados por Deus e desafiados por outros estudantes ateus, decidiram unir fé e obras e construir uma nova sociedade baseada no serviço e no amor ao próximo. Ozanam e seus colegas
começaram a procurar os pobres em suas casas, levando-lhes alimentos, roupas e sua amizade e dedicação. Descobriram no pobre um irmão, e esse grupo começou a amá-lo e a servi-lo como sendo a imagem do Cristo sofredor. Tomaram como patrono aquele que a Igreja Católica chama de Pai da Caridade, São Vicente de Paulo, que no seu tempo, de 1581 a 1660, dedicou-se inteiramente ao serviço dos pobres, dos infelizes e dos sem fé. Grupos semelhantes começaram a surgir por toda a França e pelo mundo. Na atualidade, a Sociedade de São Vicente de Paulo, como organização leiga, está espalhada pelo mundo em 112 países e compostas por homens e mulheres, velhos e moços de todas as raças. Os vicentinos, assim são chamados os membros da sociedade, organizam-se em grupos, chamados de conferências, em suas próprias paróquias e em seus bairros, para melhor ajudarem os que necessitam de qualquer meio de apoio. Toda ajuda se faz diretamente ao necessitado, no contato de pessoa a pessoa. Não há carência ou sofrimento que sejam estranhos à Sociedade de São Vicente de Paulo. Doenças, ou anomalias físicas ou mentais, problemas familiares, sociais ou econômicos, solidão na idade avançada, alcoolismo ou uso de drogas e desajustamento social. Os vicentinos visitam seus assistidos em suas casas, em hospitais, em asilos, em prisões ou onde estiverem. O trabalho da sociedade é a própria mensagem do Evangelho em ação. Eu estava com fome, eu estava com sede, eu era forasteiro, eu estava nu, eu estava doente, eu estava na prisão e você cuidou de mim. A paróquia de Santa Rita de Cássia possui duas conferências vicentinas: Santa Rita de Cássia e Santo Agostinho. Essas conferências, em 1975, eram coordenadas pelo senhor Hélio Machado e senhor Mário Ribeiro, respectivamente. As conferências eram conhecidas por suas revoadas, ação de passar de porta em porta, pedindo alimentos, e também ações concretas que se pediam aos fiéis nas missas. Em um domingo pegava-se um papel com o nome do alimento a ser levado e na missa do domingo seguinte, uma vez por mês. A Conferência de Santa Rita, fundada em 17 de setembro de 1956, era formada pelo senhor Hélio Machado, Santiago, Jesuíno, Mota, Prudenciato, Beverley, Tom Zé e Darcy. Coordenava um trabalho de ajuda às pessoas carentes, cuidando da arrecadação de contribuições e da contribuição de cestas básicas, medicamentos e outras necessidades. Infelizmente, essas conferências não conseguiram força jovens para dar continuidade ao seu precioso trabalho. E no ano de 2018, já não mais existiam, por exaurimento de pessoas. Nesses 7 trabalhos baseados no livro A Comunidade e os 50 anos da paróquia de Santa Rita de Cássia, falamos da sua pré-história, os 15 anos que antecederam a instituição da paróquia, no nosso primeiro vídeo. Dos 50 anos de gestão, todos os padres que por lá passaram, no nosso segundo vídeo. Comentamos
no terceiro vídeo, sobre o território da paróquia, sua expansão e depois compartilhamento para a criação de outra paróquia. No quarto vídeo, falamos da evolução patrimonial. Recordamos, da melhor maneira possível, desde a compra do campinho e outros terrenos e as construções e manutenções até o ano de 2018. No quinto vídeo, dedicamos a homenagear algumas das pessoas que trabalharam para que tudo acontecesse. Falamos dos leigos, a serviço da igreja na paróquia de Santa Rita de Cássia de Bauru. E no vídeo anterior, falamos dos meios de comunicação que a paróquia teve e tem. Sua identidade visual e algumas obras entre tantas e tantos artistas que por lá passaram e continuam por meio de sua fé e trabalho, dando testemunho de amor e dedicação, o que propicia ambiente para surgimento de vocações. Neste vídeo, até o momento, falamos das pastorais que por lá passaram e as atuais. Lembremos que a autora se baseou no livro A Comunidade e os 50 anos da paróquia de Santa Rita de Cássia, de Bauru. Mas no transcorrer das gravações, foi fazendo adaptações, ora inserindo algo mais que no livro não foi possível colocar, ora excluindo detalhes que em vídeo ficaria muito enfadonho as pessoas ficarem ouvindo. Assim, este trabalho é uma adaptação do livro e se você desejar obter outros detalhes, procure a Secretaria da Paróquia de Santa Rita de Cássia de Bauru e adquira seu exemplar. Além de um belo livro, você terá um pouco da história de Bauru e da paróquia para relembrar a qualquer instante e, principalmente, estará auxiliando a paróquia dedicada a essa santa que nos ensinou que para Deus nada é impossível. Falta ainda relembrarmos os festejos a Santa Rita. Assim como toda a comunidade, os festejos em louvor à padroeira foram se tornando uma tradição e aprimorados ao longo do tempo, sendo importante destacar os aspectos litúrgicos. Tudo é preparado com esmero e carinho. Nossos artistas se superam na arrumação do altar. Relembremos como ficou o altar em 2018. E a nave, delicadamente com pétalas de rosa no teto. Além da bênção das rosas vermelhas, toda a comunidade se envolve no tríduo que antecede o dia da padroeira. Para as celebrações do tríduo e do dia da padroeira, são convidados padres de diferentes paróquias, prestigiando-se preferencialmente aqueles que já passaram por aqui, bem como o bispo diocesano. As missas do dia 22 de maio, nos 3 períodos do dia, 6h30, 15 horas e 20 horas, são festivas. E a igreja fica lotada de fiéis devotos. A missa das 15 horas, cuja liturgia é de responsabilidade das senhoras da oficina de Santa Rita, a parte próxima ao altar é reservada aos enfermos
e idosos, pois se tornou tradição ser essa missa a dos enfermos e idosos. Em 2018, a missa das 15 horas foi celebrada pelo bispo emérito Dom Caetano. A missa solene às 20 horas, em comemoração aos 50 anos de instalação da paróquia de Santa Rita de Cássia, foi celebrada pelo recém-chegado bispo diocesano, Dom Rubens Sevilha. Foi concelebrada por Monsenhor Almir e bastante prestigiada. Novena Perpétua. A primeira novena na paróquia de Santa Rita aconteceu no ano de 1969, com início no dia 14 de maio. Padre Rinella, respeitando a tradição, já instalada na época do cônego Ângelo Ramírez Lucena, em 1964, reproduziu aquele folheto, apenas acrescentando o convite para irem rezar na igreja. Na última página. Vamos ouvir o tríduo. A Santa Rita de Cássia, tríduo ou novena. Em 1964, o cônego Ângelo Ramírez Lucena autorizou a realização do tríduo a Santa Rita, que foi reproduzido por Padre Antônio Rinella nos festejos de 1969. Vamos reproduzi-lo, lembrando que as orações inicial e final devem ser feitas no início e final de cada dia do tríduo. Se o devoto desejar fazer uma novena a Santa Rita, poderá repetir os dias em sua sequência por 3 vezes cada. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, concedei-nos que pelo mesmo Espírito saibamos o que é reto e nos alegremos com as suas consolações. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração amantíssimo de Jesus, na vossa infinita bondade e misericórdia para conosco, não vos contentastes em ser sacrificado na cruz e haver instituído o sacramento eucarístico, e nos ter concedido também, por mãe, a vossa Santíssima Mãe Imaculada.
o vosso coração amantíssimo, não retribuído por tanto amor, vós o mostrastes a vossa serva fidelíssima, Santa Rita de Cássia, a fim de que, por sua intercessão, nós fôssemos atraídos para vós e consolados nas dores inevitáveis desta vida. Ó coração dulcíssimo de Jesus, dai-nos força para imitar as virtudes desta querida santa, particularmente em seu puro amor pela vossa dolorosíssima paixão. Se é proveitosa a nossa eterna felicidade, concedei-nos, vos suplicamos pelos méritos de Santa Rita, a graça que vos pedimos. Que todos seus devotos continuem fiéis e sejam exemplo de resignação, força e virtude perante os homens. Que com essa graça, os bens espirituais e temporais a nós necessários para alcançarmos a bem-aventurança eterna, assim seja. A Santa Rita, primeiro dia. Ó poderosa Santa Rita, advogada das causas urgentes, ouvi benignas as súplicas de um coração angustiado e obtendo-me a graça que tanto necessito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo dia. Ó poderosa Santa Rita, advogada nos casos desesperados, abençoai a firme esperança que depositei no poder do vosso patrocínio, certo de obter por vossa intercessão a graça que vos peço, se for para a glória de Deus e bem de minha alma. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceiro dia. Ó poderosa Santa Rita, protetora das almas aflitas, a vós socorro com fé e amor, como meu último recurso nesta minha necessidade. Intercedei por mim,
a vós bendirei por toda a eternidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Rita de Cássia, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Oração. ó Deus, que concedestes a Santa Rita esta grande graça de amar seus inimigos, de trazer em sua fronte os estigmas de vossa paixão. Concedei, vos pedimos, por sua intercessão e seus méritos, sejamos indulgentes em relação aos nossos inimigos e meditemos tão bem as dores de vossa paixão que mereçamos receber a recompensa prometida aos que são mansos. Vós que, sendo Deus, viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Esse folheto continha também os obséquios para serem cumpridos durante a novena. Primeiro dia, reze 5 vezes o Pai Nosso, Ave Maria e Glória, em honra dos 5 estados de vida da santa: donzela, esposa, mãe, viúva e religiosa. Segundo dia, dê uma esmola a um pobrezinho. Terceiro dia, reze 5 vezes o Pai Nosso pelos inimigos. No quarto dia, abstenha-se de algo nas refeições. Quinto dia, visite um enfermo. Sexto dia, guarde meia hora de silêncio. Sétimo dia, visite uma igreja e ao altar da santa. Este é o dia especial do pedido. Oitavo dia, reze o terço em família. Nono dia, faça uma boa confissão. Finalmente, assista uma missa em honra de Santa Rita e comungue. Bauru, 22 de maio de 1969. Aprovado, Padre Antônio Rinella, pároco. Em 1985, a comunidade participou da novena perpétua de Santa Rita, especialmente preparada, e aconteceu semanalmente, a partir da 9ª semana que antecedeu o dia de Santa Rita. Foram preparados folhetos datilografados e mimeografados em 5 folhas de papel sulfite para distribuição a todos. Na última página, o hino a Santa Rita, de autoria de Marta Barbosa e Meire Sacomã, composto em comemoração ao Jubileu de Prata da comunidade, no ano de 1979.
Em 1990, sob a coordenação de Marta Barbosa, a programação religiosa da festa de Santa Rita iniciou-se com o Tríduo e se estendeu até 3 de junho, dia de Pentecostes. Também foram impressos folhetos em papel, o sulfite, para que todos pudessem acompanhar. A comunidade espera a programação que, até 2019, além de anunciada amplamente nas missas, era publicada em folhetos e também disponibilizada nas redes sociais. Sempre houve o folheto informativo que, a cada ano, era aprimorado. Ano de 2003, ano de 2011, ano de 2012, ano de 2014, ano de 2015, ano de 2016, ano de 2017, ano de 2018, ano de 2019, a paróquia de Santa Rita já passou por 2 grandes jubileus, o de prata e o de ouro, comemorado durante todo o ano de 2018 com muitas atividades elaboradas por todas as pastorais. A grande quermesse, o tríduo e as celebrações festivas. Mas a comunidade de Santa Rita, em 1979, comemorou em grande pompa o seu jubileu de prata de comunidade. Sim, de comunidade. Na época, utilizaram a revista A Patota para relembrar os fatos e fazer as divulgações. Vamos ouvir a matéria publicada em junho de 1979. Há diferenças e semelhanças entre 1954 e 1979 nos negócios de Santa Rita de Cássia. Uma das semelhanças está na luta pela construção, lá de um galpão, aqui de um salão. Um ano jubilar de uma comunidade religiosa comemora-se religiosamente. Neste período, 79 a 80, haverá em Santa Rita muitas promoções religiosas, como a Eucaristia em honra a Santa Rita, todo dia 22 de cada mês, às 19h30. Durante o ano jubilar da comunidade de Santa Rita, todos irão participar das promoções religiosas e das promoções beneficentes. Todos, sem exceção, chegarão ao final deste jubileu com a satisfação espiritual de estar presente nos atos religiosos e de ter terminado a construção deste salão paroquial. A partir de fevereiro de 1979, a revista Patota passou a publicar a coluna Preparando o Nosso Jubileu de Prata, na qual a senhorita Nadir Salvadeu relembrou as décadas de 1950 e 1960. Observe o detalhe no título da coluna: uma cruz no alto da montanha. A partir de maio de 1979, a coluna passou a ser denominada de Vivendo
o nosso Jubileu de Prata. A preparação para se comemorar o Jubileu de Prata da comunidade de Santa Rita se deu de 26 de março de 1979 a 26 de março de 1980. Houve almoço comemorativo e o bispo Dom Cândido foi convidado. A presidente da comissão das festas foi senhora Marina Carvalho Toledo. Mandou-lhe uma carta convite. Naquele ano, 1979, no dia da padroeira, 22 de maio, como parte das comemorações, foi entoado pela primeira vez o hino a Santa Rita, de composição letra de Marta Aparecida Hedquist Barbosa e música de Meire Raal Sacomã. O folheto, especialmente confeccionado para a festa no final, convida todos no dia 22 de todos os meses, a partir de junho daquele ano, a maio de 1980, à celebração eucarística às 19h30 em louvor a Santa Rita. No livro A Comunidade e os 50 anos da Paróquia de Santa Rita de Cássia, se pode observar a letra original desse hino, especialmente feita para o dia 22 de maio de 1979, bem como a letra alterada pela própria Marta Barbosa para ser cantado a qualquer tempo. Esse hino passou a ser cantado na paróquia por todos, às vezes com supressão de estrofe. Nas comemorações do Jubileu de Prata da comunidade em 1994, no entanto, optou-se por cantar outro hino a Santa Rita. E por alguns anos, o hino de Dona Marta e Dona Meire ficou esquecido. Todavia, foi relembrado durante os preparativos para a comemoração do Jubileu de Ouro, foi cantado no dia de Santa Rita de 2018, assim como em todas as celebrações alusivas ao Jubileu de Ouro, e com certeza continuará sendo cantado efusivamente durante os festejos. Dona Meire mantém guardado o caderno no qual escreveu a música. Um detalhe interessante de se lembrar foi a preocupação de Dona Marina Toledo em resgatar todos os padres que pela paróquia passaram até 1979, convidando-os para as celebrações festivas. E a comunidade recebeu mensagem de todos,
a começar pelo bispo Dom Cândido. Padre Antônio Rinella, Padre Zezinho Louruço, Padre Hélio Pontes, Padre Darcy de Almeida Pinto, Padre Fernando Henrique Lima, que foram publicadas na revista A Patota de maio de 1980. No livro A Comunidade, os 50 anos da paróquia de Santa Rita de Cássia de Bauru, do qual nos baseamos para fazer este trabalho, estas cartas foram transcritas. Além das mensagens, Padres Darcy e Padre Zezinho Louruço, nas noites do Tríduo, 19, 20 e 21 de maio de 1980, foram palestrantes. Padre Hélio Pontes fez a homilia da missa solene da noite. E quem também compareceu, vindo de Ourinhos, onde era vigário, foi Monsenhor Oswaldo André Violante, primeiro animador e fundador da comunidade, que procedeu à bênção das rosas no final da celebração. O Jubileu de Prata da paróquia no ano de 1994 também foi comemorado com festividades e características próprias da comunidade da época. Com o slogan Jubileu de Prata 1969-1994, 25 anos de uma grande família, a novena teve início no dia 13 de maio daquele ano, com missas todas as noites até o dia 22, que foram celebradas por padres convidados de outras paróquias. Os corais da IT, CESP, Igreja Presbiteriana, Grupo Sertanejo e o Grupo Folias do Divino, de Itapeva, foram brindar a comunidade com sua bela música. Os pioneiros da paróquia foram homenageados durante a missa festiva das 10 horas de domingo. No ofertório da missa de encerramento das 18h30, celebrada pelo bispo Dom Aloísio e animada pelos jovens, foi feita uma ladainha de agradecimento citando todos os presentes doados à paróquia. Desde o cimento, tijolos, bancos, piso, fosso, quadras da via sacra, até os menores presentes como vasos, toalhas e flores. Diferentemente da comemoração do Jubileu da Comunidade, em maio de 1979. O hino a Santa Rita, de autoria de Marta Barbosa e Meire Sacomã, não foi cantado nessa festa. Um folheto especial de canto foi elaborado, e o hino cantado em homenagem a Santa Rita, conforme recordação de Cidinha Varjão, foi uma música nova, trazido por Padre Enedir, de um encontro. Ah, não há rosas sem espinhos, não no canteiro de Jesus. Sob uma capa em papel couché com a imagem estilizada de Santa Rita, na cor preta e escrito em branco, o paroquiano recebeu esse folheto de canto, juntamente com um livreto de 12 páginas, contendo o resumo histórico da criação da paróquia e sob o subtítulo O Cotidiano Paroquial. Breve menção aos padres que passaram pela paróquia e a estrutura administrativa paroquial da época. A comunidade também recebeu a programação no verso de folheto idêntico à capa do livreto, na cor verde. Em 2004, a comunidade de Santa Rita de Cássia completou seu jubileu de ouro, mas não foi comemorado. Outros tempos, outras pessoas, poucos remanescentes do dia em que se incrustou a cruz de madeira no campinho. Houve uma tentativa de resgate da história naquela época, relatado no livro A Comunidade, os 50 anos da paróquia de Santa Rita. Mas deixaremos para que você leia lá. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui e esperamos ter deixado um pouco de história, de conhecimento e, principalmente, de fé. Para Deus, nada é impossível. Ó Santa Rita de Cássia, sua fé, coragem e determinação propiciaram o milagre da paz. Sua submissão, obediência e paciência
foram primordiais para o reconhecimento de sua santidade. É chamada de Santa das Causas Impossíveis por sua determinação e confiança em Deus. Rogamos por vossa intercessão junto ao Pai e à Virgem Maria, para que conquistemos a serenidade e o discernimento e possamos viver espelhando-nos em seu exemplo de desapego e sermos instrumento de paz e harmonia entre os homens. Rogamos também para que alcancemos a graça de que tanto desejamos e necessitamos. Que todos seus devotos continuem fiéis e sejam exemplo de resignação, força e virtude perante os homens. Assim, neste ano em que celebramos 50 anos de criação de nossa paróquia, lhe confiamos a vida de nossos paroquianos e de todos que por aqui passaram. Ó Santa Rita das Causas Impossíveis, intercedei por nós. Amém. Olá, pessoal. Estamos em meio à pandemia Covid-19, ano 2020, por isso estamos de máscara. Respeitando o distanciamento, vou pedir a todos que retirem as máscaras. Hoje, 13 de dezembro de 2020, dia de Santa Luzia. Eu sou Valéria Maria Santana. Até o momento, não sei se quem não me conhece não sabe. Eu fui encarregada de escrever a história da paróquia de Santa Rita de Cássia, em Bauru, São Paulo, nos seus 50 anos. Foi uma compilação e se tornou um documentário que estamos passando e já passamos, estamos terminando o trabalho em vídeo. Esse trabalho, ele teve como objetivo homenagear a comunidade. E um dos primeiros mandamentos da Igreja de Deus é honrar pai e mãe. E esse mandamento, a gente deve interpretá-lo com mais longevidade. Nós devemos honrar os nossos antepassados. Então, quando a gente está comemorando 50 anos de uma paróquia, tínhamos, no caso da paróquia de Santa Rita de Cássia, por uma honra aos nossos ancestrais, homenagear a comunidade que se iniciou aqui por impulso da própria comunidade. Como dizia a Dona Marta Barbosa, essa comunidade teve um início característico totalmente diferente das outras paróquias. Então nós dedicamos o primeiro capítulo do livro a essa homenagem e tentamos homenagear todos os que trabalharam e que trabalham para que uma comunidade permaneça viva. E para finalizar, nós não poderíamos apresentar duas pessoas que estiveram presentes nos primeiros momentos e continuam conosco até hoje. Eu tenho a honra de apresentar a vocês Maria Aparecida Varjão e Eunice Fernandes Lima. A Cidinha fez catequese e logo se tornou catequista. Teve o privilégio de conviver com Nadir Salvadeu, a quem primeiro aqui chegou e foi designada para cuidar da catequese. Eu também conheci a dona Nadir, mas muito pouco tempo. Logo ela faleceu, eu era jovenzinha. A Nice, com certeza, também fez catequese e conheceu dona Nadir. A história já está contada no livro, no primeiro capítulo. Mas, se vocês tiverem algo mais a dizer da dona Nadir, que nós não contamos no livro, algum fato pitoresco dela, fiquem à vontade. Porque
a gente podia ficar aqui a tarde toda falando das pessoas que tiveram nessa comunidade. A gente já lembrou de quase todas no livro. E eu gostaria que vocês falassem de vocês com a paróquia. Nice, me dá uma lembrança que lhe traz saudade. São várias, né, que a gente... Então fala. O que você fazia, o que você sempre fez, que eu sei que era maravilhoso? Logo no início não fazia muito, porque era muito criança, né? Só acompanhava os terços, as missas quando era celebrada, uma vez por mês, cada 2 meses. E aí depois que foram aumentando, né? Aquela igreja, aquela mesa só no campinho, né? E a gente ficava muito feliz todo mês que tivesse uma missa, né? É isso que a gente lembra com saudades e feliz, né? O que mais quando você começou a trabalhar, você fazia o quê? Depois aí eu comecei a ajudar a fazer o rocambole de Santa Rita, ajudei a fazer a coxinha, aprendemos a fazer a coxinha de frango. Depois eu era da acolhida, eu vendia rosa, vendi muitos anos rosa nas missas do dia de Santa Rita. E agora, ultimamente, eu faço pastéis. Os pastéis famosos, pastel ou pastéis, né? Os pastéis de Santa Rita. E a gente ajuda um pouco, né? O que pode fazer. A Nice Sou do apostolado também. A Nice é uma das pessoas que trabalha totalmente no anonimato. Quem sabia que esses pastéis tinha a mãozinha dela? E são maravilhosos, né? Esses pastéis acontecem no dia de Santa Rita, acontecem nas quermesses de Santa Rita, que hoje são, mas sempre foram, né? Sempre foram muito, muito, muito bonitas, né? E olha aí a pessoa que sempre trabalhou, que sempre nos ajudou, que sempre esteve presente e continua aí firme e forte, né? Desde o princípio. Nice, você mora ali desde 1945, é isso? Não, 43 eu nasci. Aí, nasceu ali? Nasci ali em 43, dia 26 de março de 43. Então você viu todos os padres que passaram pela paróquia? Mas não lembro muito os nomes. Não precisa. Só me conte quem agora vem a sua lembrança que lhe marcou mais, porque todos marcam, né? Eu lembro como sempre esqueço, aquele padre que faleceu. Padre Hélio. Padre Hélio, Padre Fernandinho. Tá bom. Depois me chamou o Padre Enedir, o Monsenhor, né? Ali o Padre Antônio também, né? Lembro também o Padre Antônio. Antônio Rinella, né? Rinella, primeiro padre. É o outro também que fez... Gustavo? Não. Não vou falar nome porque não lembro. Não tem problema. Eu lembro esses assim, mas, né? Os que fizeram, né? Os batizados dos meus filhos, né? Seus filhos todos foram batizados? Os 2 foram batizados, fizeram a primeira Eucaristia e ela fez a crisma e casou-se lá. Né? A sua filha Daniela? A Daniela fez o crisma e casou-se, né? Ele, como faleceu, ele só foi batizado e fez a catequese. Ele ia fazer nesse ano a crisma, né? Que ele faleceu, né? Então... E aquela história do seu Dondinho que morava lá no fundo, que pegou fogo na casinha? Conta para nós essa história. Como que era? Do sino, que a igreja tinha o seu Manuel, pai da Trindade, a Dona Maria da Dona Laurinda, que ele morava no fundo da igreja e toda manhã ele batia o sino às 6 horas da manhã. E era assim, o pessoal que morava ali na Redondeza nem precisava colocar relógio para despertar, porque acordava com o sino dele. Foram muitos anos que ele fez isso. E aí depois esse Dondinho, não lembro o nome dele, acho que era Dondinho. Ele ficava lá perto da catedral, né, na praça, e aí perguntou se a Santa Rita aceitaria fazer um cômodo ali para
para ele morar, para ele ficar mais tranquilo, né? E aí o pessoal aceitou e ele ficava ali, o pessoal dava almoço para ele, dava o café da manhã, dava almoço, e ele dormia ali, mas naquela época ainda não tinha nem luz ali, só na igreja, ainda na capelinha ali. E aí ele dormia com uma lamparina e uma noite a lamparina caiu, pegou fogo. Aí ele começou a gritar e o seu Manuel combinou assim com o pessoal. Se acontecer alguma coisa, eu toco o sino. Aí o seu Manuel tocou o sino, os vizinhos foram todos lá, estava pegando fogo no quartinho dele, aí todo mundo pegou um balde, todo mundo foi, graças a Deus, conseguiram tirar lá, arrebentar a porta e tirar de lá. Isso daí marcou muito, né, na vida da gente, né? Muito, bastante. Uma história muito bonita. Muito bonita, que graças a Deus conseguimos salvar ele lá. E graças a Deus. Isso que é. Muitas recordações boas, né? Isso. Que a gente tem. Das quermesses, das correrias ali de fazer os bolos, de fazer os rocambole, que agora recordamos, né, Valéria? Nos 50 anos, 50 né? anos. Recordamos o rocambole, graças a Deus. E assim a gente continua fazendo o que a gente possa fazer, né? Com esse muito é o prazer, de com muito na amor. Comunidade, né? Graças a Deus na comunidade. Agora estamos um pouquinho afastados, né? Por causa dessa pandemia. Mas se Deus quiser, esperamos retornar logo, né? E você, Cidinha? Você lembra da época dos setores, dos ministros, aquela correria que a gente fazia, atendia doente, encomendava corpo, você tinha o setor 1. Eu lembro que eu cheguei para ajudar, né, que foi dividido o seu setor, e eu fiquei com o setor 1 um pouco mais ali, algumas quadras, eu tinha até uma senhora que era doente, tinha uns problemas sérios, eu fiquei com ela até ela falecer. Como que foi essa história? Como que era? Porque hoje a gente vê a dinâmica da igreja, você vê os ministros, você às vezes sabe que eles levam comunhão para os doentes, mas não existe mais esses setores, cada um cuidando daquelas quadras, fazendo as missas nas quadras, né? Na Cidinha não precisava porque a igreja era perto, mas os setores longe, o padre ia celebrar a missa em uma das casas dos setores, pelo menos uma vez por mês, né? E como que era aquela época que quem começou esses setores foi o padre Hélio. Depois o padre Enedir, o padre Monsenhor Darcy, que ampliou os setores. Na verdade, ele diminuiu os setores, né? Ele ampliou o número de ministros para que pudesse ser atendidas pessoas. E foi nessa época que eu fui investida ministro e eu peguei um pedacinho do seu antigo setor, alguns doentes. Eu lembro que a gente ia, quando a pessoa falecia, se o padre não estava, era a gente que encomendava corpo. Eu fiz batizados em extremo de crianças que logo faleceram. Era uma dinâmica diferente, né? Como era, Cidinha? Olha, realmente é muito bom falar sobre esse pedaço que a Valéria está lembrando, do início da setorização da paróquia. Mas quando eu quero falar nisso aí, realmente é uma parte em que a gente atuou com mais intensidade. Mas quando você estava falando com a Anice, eu fiquei um pouquinho lá atrás, sabe? Eu não dei esse salto já com a paróquia organizada, com o padre tendo pároco na Santa Rita. Eu lembrei desse começo antes de ser paróquia e eu gostaria, porque acho que é uma oportunidade que Deus me oferece. E desde que foi falado em livro, eu comecei a falar, tem que falar na Nadir. A Nadir foi a primeira que pôs o pé no campinho. Primeira. Isso está aí no livro, está na história. No livro. Mas assim, o que eu e a Nadir, eu, como a pessoa que conheceu e que depois pegou a paróquia todo o seu caminhar até hoje. Na verdade, você se formou catequista antes da paróquia, né? Isso, então é isso que eu queria falar. Você foi catecúmena dela? É isso que eu queria falar. Então, esse pedacinho que eu queria pegar. Antes de eu ser ministro de ter setor junto com a Valéria, que foi o setor 1, é o começo mesmo da história de setorização, eu queria falar desse antes, quando a Nadir chegou lá pela primeira vez e
vamos dizer assim, foi convidar as pessoas para rezar o terço e as crianças para irem no campinho, né? Então, eu quero aí, nesse momento... Você foi uma das crianças que foi no campinho? Isso, exatamente. Então, ela bateu na criança, tua casa? Eu morava ali um quarteirão de distância da casa da Nice, ela na quadra 13, eu na quadra 12, onde estou até hoje, só mudei de casa, mas não de quarteirão. E nesse comecinho, né, eu me lembro muito bem, era tudo... Hoje a gente tem asfalto, tudo mais, não era, nem calçamento tinha, era terra, né? E o campinho era mato. Então a gente está lembrando disso tudo e eu quero fazer assim um momento de gratidão, de reconhecimento a Nadir, porque foi realmente a primeira que pôs o pé no campinho, né? A gente lembra do homem que primeira vez que pisou na lua, a Nadir foi a primeira que pisou no campinho. E seu Mário, Cidinha? Foi seu Mário também? O Nadir e os primeiros chamados foram as famílias Ribeiro, né, que é uma penca de Maria, e outra família Tarcinalho, que é outra penca de Maria, né? A Dona Rita e seu Tarcinalho, com as 5 Marias e 2 meninos, e Mário Ribeiro e Aparecida Ribeiro, também com uma penca de Marias e os meninos, né? Mas então, esse comecinho a gente lembra, né, do seu Manuel sendo cineiro, né? E assim, o que me lembra? E eu era criança, o que a gente ia no catecismo? Para ganhar pirulito. A Nadir gostava muito de fazer de dar docinhos para as crianças e fazer rifa de prendas para que tivesse fundos para justamente ter o dinheiro para os docinhos, né? Para a catequese, que ela estava iniciando. Então eu me lembro muito bem disso, né? Como criança que ganhava pirulito. E logo ela já começou a formar aquelas que eram as mais adiantadinhas do catecismo, começou a formar para tornar-se catequista. Então, antes da gente dar catecismo na paróquia, a gente dava catecismo para as vizinhas, para as crianças, assim, por exemplo, ali a família, né, da Andaló, né, tinha a Adriana, aquelas meninas. A gente pegava as crianças mais novas, né, da Dona Rita, da família Ribeiro, família Tarcinalho. Então, a gente dava catecismo para as menores que nós ainda éramos crianças praticamente, né? Mas logo com a formação que recebemos da Nadir, e daí já tinha chegado a Marta Barbosa, que já foi a segunda que pisou no campinho junto, né? Depois com a Nadir, aí nós fomos orientadas e treinadas, né? Catequizadas para virar catequistas, né? E aí nós passamos logo de ser as primeiras catequistas da Santa Rita, e quando formou o conjunto, né, das catequistas, eu me lembro da Nadir falando que nós éramos a dentadura da Santa Rita, porque nós éramos 32 catequistas e a dentição completa é de 32 dentes. Então nós éramos dentadura, modo de falar, é a dentição permanente, né? Bom. Então, e uma coisa que me marcava muito nesse tempo de catequese inicial era que os cantos das missas das crianças, a gente cantava muitos salmos, e hoje quando a gente lê, hoje a gente tem mais a Bíblia na mão, coisa que não tinha na ocasião, mas os salmos todos chegaram até nós como crianças e como primeiras catequistas. Os salmos chegaram até nós através dos cantos que a Nadir levava. Então todos, me lembro deles, quantos que a gente canta, né? Demos graças ao Senhor porque Ele é bom, sim, para sempre é seu amor. Damos graças ao Senhor, Deus dos deuses. Ou então, pequei, Senhor, misericórdia. Ou então aqui, glória a Deus, Pai do céu, tão bondoso. Glória a Deus que nos dá nosso pão. Deus do nosso café, dos peixinhos até. Deus das grandes palmeiras em pé. E assim, para cada do salmo, né? O salmo de dar graças a Deus, o salmo 22, o Senhor é meu pastor. E assim a gente aprendia a Bíblia através de canto. Então, toda vez que hoje a gente está falando em Bíblia, lendo os salmos, me vem na ideia a catequese da Santa Rita, onde eu aprendi os salmos cantando. Esse eu dei uma amostra rápida, porque a gente não tem tempo para estender mais.
Mas era isso que eu gostava. E gostava também porque logo que me tornei catequista, a alegria maior é quando chegava o dia das crianças fazerem a primeira comunhão, daquelas crianças que a gente tinha preparado. E hoje eu tenho catequistas atuando na Santa Rita que foram minhas alunas de catequese. Então a história é muito bonita, cíclica, né? Então, por Vai exemplo, continuar. aquela menina que é dona lá do CDA, hoje é CDA, a Doroti, né? A Doroti, filha da Isabel e do Carlos, é um exemplo. E outras assim, né? Mas então, agora que eu recordei um pouquinho do começo, que não era nem paróquia, isso aí era uma comunidade que pertencia à matriz, não era catedral, era a matriz do Divino Espírito Santo. E a Santa Rita não chamava capela, mas hoje em dia, para entender o que a Santa Rita era como se fosse uma capela da matriz, que hoje é catedral e a Santa Rita hoje é matriz, né? Uhum. Bom, aí o que a Valéria falou, o pedaço da paróquia eu peguei desde o primeiro, Padre Antônio Rinella, até o atual, que é o Padre Milton Carrasque. Todos eu tenho, né, convivi, trabalhei com todos, né, tem uma das coisas que a Nadir ensinou muito para nós catequistas era o respeito e o amor aos nossos padres. Tanto que no aniversário de cada um, no dia do padre, ela sempre nós dávamos, em nome da catequese, um presente para o padre. Sempre aquela gratidão, carinho e respeito e amor para o nosso padre. Que mudava, mas o tratamento era sempre... Afinal, o nosso padre é o nosso pastor, né? Isso, então de ver realmente, né, o nosso pastor, que é a figura de Jesus, que ele fala, né, em nome de Jesus. Então, esse respeito pelos padres. Então, eu conheci todos. Agora, aquele que marcou bastante, porque foi o tempo que a gente mais se dedicou ao trabalho na paróquia, foi o tempo do Padre Hélio Joaquim Ribeiro Pontes. Foi o Padre Hélio que chegou em 74 e saiu em 77. Ele, no finalzinho, já estava para sair, quando ele comunicou aos ministros que a paróquia, né, ia ser dividida em setores e nós ganharíamos o setor para trabalhar, evangelizar. E foi a Valéria... Não, foi você? Não, foi a Maria Lúcia. Maria Lúcia, isso, o setor 1, e agora me lembro. O Padre Hélio dividiu a paróquia em 9 setores. E eu fiquei com o setor 1, junto com a Maria Lúcia Ribeiro. E a Valéria ficou com o setor 3. Não, a Valéria da não Santa era Rita. ministra Ainda não era? Então, eu bom. fui ministro Eram lá 9 com setores. o Padre Darcy. Isso, então tinha poucos ministros. Eram né? poucos. Eram poucos ministros e cada 2 estavam no setor, né? Que tinha quantas quadras esse setor? O meu setor no primeiro tinha 18 quadras. Pegava o comecinho da Santa Rita, que é lá na quina entre a Gustavo Maciel com a Rua 15. Ali começa a Santa Rita, porque para a esquerda é a Santa Terezinha e para baixo é a Catedral. Ali nessa quina da Rua 15 com a Gustavo, né? Maciel, ali é o começo da Santa Rita, e aí o meu setor, o meu e da Lúcia, subia até a Duque de Caxias. Era Gustavo Maciel, Duque de Caxias, Araújo Leite e Rua 15 de Novembro. Eram 18 quadras que a gente bateu palma de casa em casa, comunicou que pertencíamos a Santa Rita e oferecia todos os trabalhos pastorais que poderíamos fazer, como arrebanhar crianças para catequese, se tinha doentes para ser assistido pelos ministros, se queria participar de reuniões de setor, que iam haver os encontros, as missas, como a Valéria falou, seriam celebradas nas casas, o padre ia a cada setor. As novenas que a gente fazia, novenas. Isso, as novenas de Natal, preparação, Quaresma e Advento eram tempos de ação no setor. Não era na paróquia. Então, a cada ministro ia lá. Então, as reuniões, as preparações, as novenas, tudo era lá nos setores. Depois começou os terços também nas casas. Terços nas casas. Missas, terços, novenas, preparação do Natal, novena da Quaresma. Advento,
Quaresma, preparação da Páscoa, né? E era bastante ativo, porque o ministro tinha que ajudar nas missas, a parte litúrgica toda, né, da celebração, ele tinha que atender aos doentes nas casas e tinha que ser responsável por um setor, onde receberia o dízimo, faria as reuniões, né, de oração, de comunicar os avisos paroquiais, né, e formar realmente aquele grupo de lembrar dos primeiros cristãos, né, porque eram bem aqueles grupos pequenos, do amar uns aos outros, né. Então, além das missas do setor, depois nós começamos a fazer as procissões da Semana Santa, né? Isso, procissões. Que nós fazíamos os altares na rua, fazíamos as procissões. As procissões, né? Também dia de Santa Rita, dia 22, tinha procissão, né? Lembro de Edgar arrumando o algandor, os presépios, né? Que também a gente fazia, então era bastante ativa, né? Você me convidou, né? Você me convidou para a gente fazer lá as procissões, né, nas ruas, né, que a gente fazia ali na época do Monsenhor, né, que nós fizemos, né. Isso. Acho que então eu respondi do que a Valéria perguntou de setor, né. Logo em seguida, porque o Padre Hélio fez isso em junho, a atuação, a tarefa foi dada através de uma cartinha, ele fez uma cartinha para... Eu lembro, no meu caso, eu e a Lúcia fomos com uma cartinha que o Padre Hélio nos apresentava, e a gente começou a rebanhar e formou uma pequena comunidade e a gente fazia evangelização. E até que chegasse o dia de ter a missa para aquele pedacinho, né, para as nossas 18 quadras. Mas isso foi em junho. Lembro até que na carta de apresentação o Padre Hélio citava São João Batista, né? E depois, logo em seguida, o Padre Hélio foi transferido para Itajubá, paróquia da Nossa Senhora da Soledade, para Minas, e a paróquia ficou sob a responsabilidade do Hélio Machado, né, que era o ministro da Eucaristia, que se tornou responsável, que ia nas reuniões diocesanas como dos vigários paroquiais, e ele ia como representante da Santa Rita. Bom, e depois de alguns meses, veio o Padre Darcy, que preparou novos ministros, porque senão não tinha gente para trabalhar em tantos, né? E os novos ministros, ele dividiu a paróquia em 24 setores. Então, aí já era de 18 quadras, eu e a Lúcia ficamos com 6. Então, um trabalho mais concentrado. Mais fácil também, né? Aí o Padre Darcy pediu o seguinte: cada setor deve ter o nome de um padroeiro. O nome de um padroeiro. E aí a gente fez a eleição nos nossos 4 quarteirões, e o eleito foi São José, que hoje agora né, tem essa glória de receber do Papa um ano todo dedicado a ele como padroeiro da igreja, né? E esse setor você mantém vivo? E esse setor existe até hoje. Esse grupo São José, né, formado, que começou... O grupo de 18 quadros não tinha nome, era setor 1. Agora, quando dividiu o Padre Darcy em menores, e nós ficamos com 6, esses 6 quadras tinham o nome de Grupo São José, que tem até hoje. E as pessoas que participam, vocês se reúnem uma vez por mês? Isso, uma vez por mês nós nos reunimos na primeira quarta-feira, porque a primeira quarta-feira do mês é dedicada a São José. Então, foi marcada a reunião nesse dia, que é próprio do padroeiro. E essas pessoas que participam são as pessoas do antigo setor São José. Muitos já se mudaram dali, né? Isso. Então, olha, hoje em dia, essas 6 quadras que eu me referi, que começa na 15 com o Gustavo, e pega Duque de Caxias, e agora ela desce a Araújo Leite. Antes, quando tinha 18, pegava até a Santa Rita. Da Gustavo até a Santa Rita, da Rua 15 até a Duque, era o nosso setor. A partezinha de Santa Rita ficou com ele. Quando ficou isso, o terceiro setor, quando ficaram só 6 quadras, aí que ficou com o nome de São José, isso aí já era o Padre Darcy,
e tinha uma missa por mês em cada setor. E ele falou, além de ter o nome do padroeiro, tinha que ter um endereço de sede, vamos dizer que era a sede. E o nosso São José foi ali na rua Capitão João Antônio, quadra 1, pertinho da Beneficência Portuguesa, e era o casal, era Emanuel, né, que era o dono da casa. O dono da casa. E ali começou, e era ali que era celebrada a missa, em frente à casa da Anice Charraqui. E agora fugiu o nome da esposa do Manuel, agora escapou assim. Mas então, tinha essa missa e o padroeiro. Bom, hoje em dia nós temos ainda o Grupo São José, graças a Deus. Tem a dona Elisa, que tem 100 anos, e ela pegou a primeira reunião e ela continua vai na reunião. Não vai mais em todas, mas nas reuniões festivas ela vai. As pessoas que moravam ali pertinho na quadra, naquelas 6 quadras, hoje em dia estão espalhadas pela cidade. Então, nossa reunião continua e as pessoas não moram mais. A única que mora ainda no setor é a dona Elisa, que tem 100 anos. E você? E eu não moro no meu setor. Ah, você não mora no seu setor? Eu moro naquelas 6 quadras. Eu mesma, fora geograficamente. O seu setor é da Satico. Então minha residência é no setor 3. Eu era do setor 1, né? Do Liseu. Mas então, veja bem, as pessoas permanecem no grupo, mesmo não morando na paróquia, né? Geograficamente, né? Olha que bonito, né, gente? A pessoa se dedicou, se dedica até hoje, mantém esse grupo coeso, que é o setor São José, mas na verdade eles estão rezando por Bauru inteiro, né? Porque tem pessoas em toda parte da cidade que continuam ali. Isso é comunidade de verdade. Então, a nossa intenção aqui foi mostrar um pouquinho do começo. As 2 pessoas que eu conheço, que estiveram no começo. Eu recebi esse ano até. Então, e permanecem trabalhando na comunidade, pela comunidade, no anonimato. As pessoas não têm nem noção do que vocês fazem hoje. Eu nunca falei para a Cidinha, mas eu acho lindo isso que ela faz até hoje. Muito, não é? Muito. Fico até assim, envergonhada, porque eu não permaneci fazendo. Tudo bem que eu era jovem, fui estudar, morei fora, outra história. Mas a gente morou ali sempre. A Cidinha extremamente permaneceu fiel ao que lhe foi designado até a presente data. Isto é sentido de comunidade, isto é sentido de responsabilidade. E é uma honra conhecer vocês 2. Obrigada, nós somos muito felizes, né? Nós somos muito felizes de continuar nessa vida. O importante é isso, né? Continuamos os terços, eu ainda sou do apostolado, nós também temos um grupo de terço, nós se reunimos de segunda-feira à tarde, agora que parou por causa da pandemia também, né? Como era 10, 8, agora está em 5. Mas continuando também, graças a Deus. E nós temos feito até reunião agora Padre online. Aguinaldo, né, também. Pegamos o... Olha, que modernas! Fez o quê, Cidinha? Reunião online. Nós fazemos pelo celular, porque já que... vocês estão fazendo terço? Primeiro ficamos muitos meses sem encontrar, e aquela saudade de todo mundo, até que difícil, né, a gente se modernizar. Mas nós tivemos que fazer isso, né? Fazer reunião online. Graças a Deus que vocês conseguem. A gente agradece a paciência de vocês. É uma história constrita, mas tem que ser mostrada para o mundo, porque nós temos de dar exemplos bons nesse mundo, né? E se vocês se interessaram, vocês já assistiram todos os vídeos, este é o último. Este vídeo nós estamos gravando agora em dezembro de 2020, ele provavelmente será liberado em abril de 2021. E nós vamos ter um último vídeo dos causos com a Santinha, que vai ser só da Santinha, da nossa querida Santa Rita. Então a gente resolveu fazer o último, que no livro
quem adquiriu já sabe, no meio do livro tem alguns causos, que a gente deu o nome de causos, para não dizer que são milagres, porque a gente não sabe, né? Então, são os nossos causos com a Santinha. Então, em maio, dia 22 de maio, dia de Santa Rita, nós vamos ter o vídeo só com os causos da Santinha. Esse que nós estamos conversando agora, se Deus assim o permitir, será disponibilizado no canal do YouTube, dia 22 de abril, que é o último vídeo. Nós estamos encerrando com o começo, né? E aqueles que se interessarem, vão até a paróquia, tem o telefone no final aí, liguem, tem livros disponíveis lá. É uma história da cidade de Bauru, é uma história da comunidade que vale a pena ser guardada, ser lida, ser revista. Nossos vídeos aqui ficaram bem mais dinâmicos e bem diferentes, principalmente os últimos. Os 3 primeiros muito fiéis ao livro. Os posteriores a gente colocou muito outras coisas e tiramos algumas coisas para poder pôr outras, né? Eles ficaram muito longos, mas é um documentário da comunidade que nós estamos deixando aí disponível para quem quiser conhecer um pouquinho de nós. Muito obrigada a todos. Obrigado, Cidinho. Obrigada. Obrigado, Nice. Obrigada a você. Que Deus nos pela abençoe. oportunidade. E Santa Rita. Viva Santa Rita! Viva!